Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Iniciando aí mais uma semana de atividades. Hoje a nossa aula de física, tá certo? Eu convido a vocês para a gente fazer a correção das atividades que foram propostas referente ao conteúdo Lei de Coulomb, intensidade da força elétrica, né? Foi proposto na última aula. Eu espero que vocês assistam essa videoaula e acompanhe aí a correção dessas atividades. Bons estudos para vocês. Segue aí a aula de hoje. Bom, pessoal, tá aí a primeira questão da atividade, do exercício. Dei zoom aí na tela de vocês para visualizar melhor. Primeira questão da nossa atividade diz o seguinte: duas cargas elétricas pontiformes. Nós já vimos que o que são cargas elétricas pontiformes. Porque às vezes o tamanho, as dimensões desses dois corpos eletrizados são muito pequenos em relação à distância que elas têm uma da outra. Então é como se a gente representasse dois corpos através de dois pontos. No mapa, quando a gente vai representar duas cidades, né? A gente representa uma cidade com um ponto, outra cidade com um ponto. Então são cargas elétricas pontiformes. Então, duas cargas elétricas pontiformes de 4 microcoulomb e 6,3 microcoulomb no vácuo estão separadas entre si por uma distância de 1,2 metros. Sabendo que a constante eletrostática é igual a 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E a constante eletrostática no vácuo determina a intensidade da força de repulsão entre elas. Vamos anotar aqui os dados que eu tenho nessa questão. Duas cargas elétricas pontiformes. Então eu tenho duas cargas. Eu tenho a carga 1, representada por Q1, e tenho também a carga 2, representada por Q2. A carga 1, o valor dela é 4 microcoulomb. E a carga 2 é 6,3 microcoulomb. 6,3 microcoulomb. Vamos ver o que é que nós temos mais de dados. Vamos ver o que é que nós temos. Então tá aí, pessoal. Eu tenho a carga 1, a carga 2 e o que é que eu tenho mais? A distância que separa as duas cargas é 1,2 metros. Então vou escrever aqui, ó. A distância D é igual a 1,2 metros. Sabendo que a constante eletrostática, o meio é o vácuo, o valor da constante eletrostática sempre será 9 vezes 10 elevado à nona. Sempre será esse valor, por isso é chamado de constante. Determine a intensidade da força de repulsão entre elas. Por que a força é de repulsão? Porque tanto a carga 1 como a carga 2 têm sinais positivos. Princípio da atração e repulsão. Cargas de sinais iguais se repelem. Carga de sinais contrários se atraem. Então, ele está pedindo para calcular a intensidade da força de repulsão. Então, aplicando a formulazinha da lei de Coulomb. Intensidade da força elétrica. Tá certo? Ó, aí embaixo. Ó. Intensidade da força é igual a constante eletrostática vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Professor, está faltando uma coisa. Transformar as cargas que elas estão no submúltiplo microcoulomb, transformar em coulomb. Transformando em coulomb, basta multiplicar por 10 a menos 6. Como é que fica 4 microcoulomb transformando em coulomb? Você pega o 4 e multiplica por 10 elevado a menos 6. Do mesmo jeito você faz com 6,3 microcoulomb. Você vai pegar o 6,3 e vai multiplicar por 10 elevado a menos 6. Tá certo? A distância já está em metro, então não precisa transformar nada. Então, substituindo, ó, a intensidade da força é igual. O valor da constante é 9 vezes 10 elevado a nona, eu substituí o valor de K, vezes carga 1, 4, vezes 10 elevado a menos 6,
vezes carga 2, 6,3 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Então eu vou pegar a distância, que é 1,2, e vou elevar ao quadrado. Qualquer coisa vocês dão pausa aí na tela para copiar, tá certo? Porque eu vou apagar. Então tá aí, pessoal, repetindo, a intensidade da força, eu vou escrever aqui, intensidade da força elétrica é igual. Quando eu multiplico 9 vezes 4 vezes 6,3, tá certo? Porque 9 são os números inteiros. 9 vezes 4 vezes 6,3 vai dar exatamente 226,8. 226,8 vezes. Aí você vai multiplicar as potências de 10. Repete a base e subtrai os expoentes. 9 menos 6 dá 3, e 3 menos 6 dá menos 3. 9 menos 6, 3 menos 6, repete sinal maior e subtrai, menos 3. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. A distância é 1,2. Se 1,2 vai estar elevado ao quadrado, você multiplica 1,2 por ele mesmo duas vezes. Vai dar 1,44. 1,2 vezes 1,2, ou seja, 1,2 ao quadrado, vai dar 1,44. Intensidade da força é igual. Agora eu posso dividir 226,8, que vocês estão vendo na tela, tá certo? Nós vamos dividir por quem? Por 1,44. 1,44. Vai dar quanto? Olha aí. O cálculo de vocês deu quanto? Dividindo 226,8 por 1,44 vai dar 157, vamos escrever aqui, 157,5 multiplicado por 10 elevado a menos 3. Você pode deixar a resposta aqui, como também pode colocar em notação científica. Como é em notação científica? A vírgula sempre fica depois da primeira casa. Eu vou voltar quantas casas decimais para poder a vírgula ficar na primeira casa? Eu vou voltar 1, 2. Então o resultado vai ser 1,575 vezes. Como eu voltei 1, 2, eu vou aumentar no expoente duas casas, menos 3, menos 4, menos 5. Então o resultado é 1,575 vezes 10 elevado a menos 5, a unidade de medida de força é newtons. Então tá aí o resultado da primeira questão. A intensidade da força de repulsão entre as cargas é essa daí. Ok? Agora nós vamos para a segunda questão. D1 aí na tela, ó. Duas cargas elétricas pontiformes, Q1 igual a menos 3,2 microcoulomb e Q2 igual a 7 microcoulomb, estão no vácuo, separado por uma distância de 6,0 centímetros, 6 centímetros. Determine a intensidade da força de atração entre elas. É dada a constante eletrostática igual a 9 vezes 10 a nona newtons. Então nós vamos anotar aqui os dados dessa questão, ok? Antes de aplicar a fórmula, é sempre interessante anotar os dados. Ó. A carga 1, vamos escrever aqui, ó. Carga 1 Q1 é igual a menos 3,2 microcoulomb. Você sabe que não precisa levar o sinal negativo, então vai ficar 3,2. Como está microcoulomb, a gente multiplica logo por 10 elevado a menos 6 para transformar em coulomb. Ok? Aí a carga 2 é 7 microcoulomb. Carga 2, a gente vai pegar o 7 e vai multiplicar por 10 elevado a menos 6, transformando em coulomb.
E a distância que separa essas duas cargas, ela não está em metro, ela está em centímetro. 6 centímetros. 6 centímetros. Como é que nós vamos fazer para transformar centímetros em metros? Vocês lembram da conversão de unidades? Lá embaixo. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Para transformar centímetros em metro, eu vou voltar duas casas. Voltando duas casas decimais, metro, decímetro, centímetro. Uma, duas. Voltando duas casas em 6 centímetros para transformar em metro, vai dar 0,06. Ou seja, a mesma coisa que dividir por 100. 6 centímetros eu divido por 100 para transformar em metros. Dá 0,06 centímetros. E o valor da constante eletrostática sempre vai ser esse valor. 9 vezes 10 elevado a nona. Dê pausa aí na tela, porque eu vou apagar essa primeira parte e aplicar a fórmula. Aplicando aqui a fórmula, intensidade da força, F, é igual a constante eletrostática K, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Intensidade da força é igual ao valor da constante, 9 vezes 10 elevado à nona, vezes carga 1 é 3,2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes carga 2, que é 7 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. A distância, transformei 6 centímetros em metro, é 0,06 e isso aqui vai ficar elevado ao quadrado, a distância elevada ao quadrado. Intensidade da força é igual. Agora eu vou multiplicar esses três valores, o 9 vezes 3,2 vezes 7. Você vai multiplicar o 9 vezes 3,2 vezes 7. Quanto é que dá isso? 9 vezes 3,2 vezes 7 vai dar 201,6. 201,6 vezes, repete a base 10, você vai subtrair os expoentes. 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 é o mesmo da questão anterior. 9 menos 6 é 3, 3 menos 6, menos 3. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. A distância não é 0,6, 0,06. Você vai multiplicar por ele mesmo duas vezes, porque está elevado ao quadrado. 0,06 vezes 0,06 vai dar exatamente 0,0036. Então, a intensidade da força é igual. Antes de dividir, eu vou repetir o 201. Eu vou repetir o que está em cima. 201,6 vezes 10 elevado a menos 3. E embaixo eu vou transformar em notação científica. 0,0036 vai ser a mesma coisa que escrever 36 vezes. Quantos zeros tem à esquerda? 3. À esquerda é 36 vezes 10 elevado a menos 3. Tá certo? Então nós vamos dividir agora o de cima com o de baixo. 201,6 dividido por 36 vai dar quanto? 5,6. 5,6. Dê pausa aí na tela. Então a intensidade da força é igual a 5,6 vezes, repete a base, divisão de potência de mesma base, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 3. Repete a base e somos expoente porque vai fazer jogo de sinais. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 3 vai ficar menos 3, menos e menos mais, menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3 dá 0.
Então a intensidade da força é igual a 5,6 vezes 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero é sempre 1. Através da propriedade da potência, todo número elevado a zero é sempre 1. Então a intensidade da força é igual a 5,6 vezes 1, 5,6, com a unidade de medida de força, newtons. Então essa é a resposta da questão 2, 5,6 newtons. Agora nós vamos para a terceira questão. Desde aí na tela de vocês. Determine o valor de duas cargas iguais distanciadas 21 centímetros do vácuo, que se repele com uma força de 8,1 newton, dada a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona. Vamos anotar os dados, como sempre, tá bom? Então, determine o valor de duas cargas iguais. Então, eu tenho duas cargas iguais. Ou seja, a carga 1, ela é igual à carga 2. Elas são iguais, tá certo? Ele quer que você calcule. Ele quer que você calcule o valor dessas cargas. São iguais. Distância entre essas duas cargas iguais é 21 centímetros. Você anota, a distância é 21 centímetros. Eu tenho que transformar em metro. Nós vimos aí na questão anterior que para transformar centímetro em metro, eu volto duas casas, ou seja, eu divido o valor por 100. Divido por uma casa, divido por 10, divido por duas casas, divido por 100. 21 dividido por 100, voltando duas casas no 21, vai dar 0,21 metros. Transformei em metros. Aí se repelem, porque elas têm duas cargas iguais, mesmo sinal, com uma força de 8,1 newton. Ele está dando o valor da intensidade da força, é o valor do F. O valor da intensidade da força de repulsão entre essas duas cargas é 8,1 newtons. E o valor da constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona. Tá aí os dados da questão. Aplicando a fórmula, a lei de Coulomb, intensidade da força é igual. Vamos substituir logo. Ó. Constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona. Vezes carga 1 é igual a carga 2. É o que eu estou procurando. Eu vou chamar só de Q. São iguais. Sobre a distância, 0,21 é a distância elevada ao quadrado. Falta eu substituir o valor da força. Ó. No lugar da força, eu vou botar 8,1. 8,1, que é a força, igual a 9 vezes 10 a nona, vezes Q, dividido por 0,21 ao quadrado. Quanto é que dá 0,21 multiplicado por ele mesmo duas vezes? Vai dar, sabe o quê? Vai dar 0, se você fizer na calculadora aí, vai dar 0,0441. Vai dar isso aí, ó. 0,4, vai dar isso aí. Aí aqui embaixo de 8,1, quando não tem nada, é 1. Igualdade de frações. Eu vou multiplicar em cruz. Eu vou passar aí na tela porque eu vou apagar. 9 vezes 10 a nona Q vezes 1. 9 vezes 10 a nona Q vezes 1 vai dar o quê? Ó? 9 vezes 10 a nona Q vezes 1, repete. Ó. Você vai escrever o seguinte: 9 vezes 10 elevado a nona Q vezes 1 é 9 vezes 10 elevado a nona Q. Igual 8,1, que é a força, vezes 0,0, vamos ver, quanto foi que deu a multiplicação de 0,21 por ele mesmo duas vezes, né? Vocês anotaram aí. Dá 0,21 por ele mesmo duas vezes, só para a gente relembrar, tá bom? Vai dar exatamente 0,0441. Isso multiplicando por 8,1, tá certo? Que é o outro cruzamento.
vai dar exatamente esse valor aqui, 0,35. Se você fizer isso na calculadora, você vai ver, ó, 721. Então ficou uma equaçãozinha do primeiro grau. Eu vou isolar o Q no primeiro membro, ó. Carga elétrica Q é igual a 0,35721 e o 9 vezes 10 a nona passa dividindo. Q é igual. Eu posso transformar, ou então eu posso dividir. Na calculadora, você divide o 0,35721 dividido por 9, para chegar logo o resultado. Vai dar 0,03969. Aí veja que esse 10 a nona, ele está aqui na parte de baixo da fração. Quando eu levo para cima, ele muda de sinal. O sinal dele é positivo, ele vai para lá negativo. Então fica 10 elevado a menos 9. Toda vez que a potência de 10 estiver na parte de baixo da fração, quando você leva para cima, muda o sinal. Então a carga vai ser igual. Olha, já está na forma de notação científica, tá certo? Então eu posso dizer que a resposta é essa, ó. A carga elétrica é igual a 0,03969 vezes 10 elevado a menos 9. Qual é a unidade de medida de carga elétrica? Coulomb. Então tá aí a resposta da terceira questão. Agora nós vamos na conclusão da nossa aula, a correção é da quarta. A força de interação repulsiva entre uma carga pontual Q1 igual a 46 microcoulomb e outra carga Q2 tem módulo 540 N. Quando as cargas estão separadas por uma distância de 23 cm no vácuo, qual é o valor da carga 2? É dada a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona. Então vamos aqui anotar os dados. Ele dá o valor da carga 1. A carga 1 é exatamente 46 microcoulomb, transformando em coulomb. 46 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Ele tem a carga 2, que é o que eu estou procurando. Eu não sei o valor, tá certo? Bota um ponto de interrogação aqui. Ele dá a força em newtons, 540 newtons. Aí ele dá também o valor da distância que separa essas duas cargas, 23 centímetros. Se está em centímetro, eu tenho que transformar em metro. Então a distância, transformando centímetro em metro, eu divido por 100. 23 dividido por 100 vai dar 0,23 metros. Aí ele dá o valor da constante eletrostática. 9 vezes 10 a nona. Sempre será isso. Então dê pausa na tela aí para copiar que eu vou apagar. Aplicando a formulazinha da lei de Coulomb, eu vou logo substituindo. A intensidade da força, ele dá. Ó. Qual é a intensidade da força? 540 newtons. Você já bota. Ó. Você já coloca 540 newtons no lugar do F. Constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona. Vezes carga 1, 46 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes carga 2, repete, que é o que eu estou procurando. Dividido pela distância ao quadrado. A distância, transformei em metros, 0,23 centímetros, é 0,23. Vai ser elevado ao quadrado. Então fica 540 igual. Eu vou multiplicar direto, 9 vezes 46, né? Vamos lá ver quanto é que dá 9 vezes 46. Dá igual a quanto? 414. 414. Aí 414 vezes Q ao quadrado. 414 Q ao quadrado. Eu posso colocar, mas eu vou fazer a multiplicação das potências de 10. Repete a base, 10. E subtrai os expoentes. 9 menos 6, 3. Aí repete, vezes Q ao quadrado. Sobre 0,23 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 0,23 ao quadrado. Vai dar igual a quê?
dá 0,0529. Deu isso aí. Aí aqui embaixo de 540, quando não tem nada, eu tenho 1. Eu vou multiplicar em cruz, ó. Multiplicar em cruz. 414 vezes 10 ao cubo, que é ao quadrado, vezes 1. Repete tudo. Vai dar 414 vezes 10 ao cubo, que ao quadrado, igual 540 vezes 0,0529. 540 vezes 0,0529. Tá certo? Fazendo na calculadora vai dar o quê? 28.566. 28.566. Pode usar calculadora, são cálculos grandes. Então, isolando aqui o que é o quadrado, nessa equação, vai dar 28.566 e o 414 passa dividindo. 414 vezes 10 ao cubo passa dividindo. 414 vezes 10 ao cubo passou dividindo. Que ao quadrado é igual, olha, eu vou dividir agora 28.566, eu vou dividir por 414, vai dar 0,069, 0,069 vezes, ó, esse 10 elevado ao cubo ele está na parte de baixo da fração, quando ele vai para cima fica negativo, muda o sinal, vezes 10 a menos 3. Então isso aqui vai ficar dentro da raiz, porque o Q está elevado ao quadrado, tá certo? O Q está elevado ao quadrado. Eu posso aumentar uma casa decimal. Se eu aumentar uma casa decimal, vai ficar 0,69 vezes 10 a menos 4. Vamos aumentar. 0,69, para nós não se perder. 0,69 vezes 10 elevado a menos 4. Deixa eu anotar lá em cima. Ó, Q ao quadrado é igual a 0,69, aumentei uma casa decimal, vezes 10 elevado a menos 4. Aí isso aí vai estar dentro de uma raiz quadrada. Aí elimina o expoente, fica Q é igual a raiz quadrada de 0,69 vezes 10 elevado a menos 4. Então, vamos calcular a raiz quadrada de 0,69. Qual a raiz quadrada de 0,69? Nós vamos fazer isso na calculadora, é claro, né? Raiz quadrada de 0,69. Qual o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar 0,69? Então, pessoal, continuando aqui, ó, Q é igual a raiz quadrada de 0,69 vezes 10 elevado a menos 4, onde nós tínhamos parado. Então, Q é igual, vai dar um resultado aproximado. A raiz quadrada de 0,69 é aproximadamente 0,83, pegando um valor aproximado. Repete a base, 10 elevado a menos 4, raiz quadrada de 10 elevado a menos 4, repete o menos, divide o expoente do radicando com o índice, 4 dividido por 2, 2. Então, o resultado vai ser esse, aproximadamente 0,83 vezes 10 elevado a menos 2, e a unidade de medida de carga elétrica é Coulomb. Então tá aí o valor aproximado da quarta questão. Então tá aí, pessoal, chegamos à conclusão de mais uma aula de física. Espero que vocês tenham aprendido, tirado as dúvidas, né? Eu sei que são cálculos grandes, precisa utilizar números decimais, precisa utilizar calculadora, mas aos poucos a gente vai se ajudando e aprendendo. Então essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? E um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.